Semana do 28 de setembro a 1º de outubro de 2020. Oi, tudo bem? Vamos agora continuar a nossa correção das nossas atividades que começamos na última aula. E na aula de hoje vamos então finalizar lá na página número 35 da sua apostila. Quem tiver a apostila, por favor, pegue, né, a sua apostila e vamos lá de olho no vestibular, correção dessa questão. Na última aula nós lemos a leitura de cada questão, analisamos, corrigimos e está lá feito. E você está com o seu lápis, lapiseira, escrevendo, colocando as respostas corretamente dessas perguntas que são sugestivas. E na aula de hoje nós temos várias questões voltadas para o vestibular. Vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno e queremos convidar o Senhor para estar presente conosco nas nossas atividades desse dia. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, então vamos agora pegar a nossa apostila e vamos então à correção das questões propostas pela sua apostila, né? E eu estou apresentando várias aulas, séries de cidades. Essa cidade é a ilha de Manhattan, que você vê em Nova York. E aí vamos para a primeira questão da página número 35. E nos diz a seguinte, né, a pergunta da primeira questão. Assinale o que for correto em relação ao processo de urbanização. Então vamos ver as questões relacionadas à primeira. Primeira, número 1. É o processo de planejamento e implantação de cidade, muito comum no período de colonização empresarial? Não é muito comum no período da colonização empresarial, né? Porque quando as empresas já vêm, já está formado praticamente as cidades nessa determinada localidade. Então, número 1, errada. Número 2. Trata-se do processo de crescimento da população urbana em ritmo mais acelerado que o crescimento da população rural? Lógico que está certo, porque na zona rural não tem o processo de urbanização como ocorre nas grandes cidades. Então, a questão número 2 é o seguinte: é um processo de crescimento da população urbana em ritmo mais acelerado do que a zona rural? Logicamente que sim. Então, a pergunta, o número 2, ela está correta. Número 4. Significa dar condição de vida digna às populações urbanas, principalmente em termos de saúde, educação, lazer e geração de empregos. Isso não é o processo de urbanização, é o processo da administração da cidade. Então, essa questão ela é proposta como errada, né? Essa questão está errada, a número 4. Então, nós temos lá a questão número 2, falamos que está correta e a número 1 está errada. E já a número 4, falamos que ela está errada. Vamos para a número 8. A número 8 diz o seguinte: é a transição de um padrão de vida econômico apoiado na produção agrícola para o outro baseado na indústria, no comércio e no serviço. Certo ou errado? É o processo de urbanização? Sim, porque na produção agrícola é a matéria-prima específica para as indústrias, que vai produzir alimentos industrializados, voltado à transformação da matéria-prima da agricultura. Essa da indústria transformando esses produtos, ela é vendida no comércio
no caso, os serviços. Então, a resposta da próxima questão, a número 8, ela está o quê? Correta? Então, já temos essa informação aqui. Próxima questão, número 16. Estou lendo para a gente comentar cada uma dessas questões. A urbanização se apoia na agricultura, ao mesmo tempo que a agricultura libera mão de obra para as atividades urbano-industriais. Responde por uma quantidade crescente de alimentos para as populações das cidades? Será que isso é correto? Logicamente que sim. Então, a questão é 2 e 8, 16. A 16 está correta porque as grandes cidades ela vai depender da atividade da agricultura como sendo essa atividade chamada urbano-industrial. Então, a resposta da número 1 é 26. Então, aqui já tem a resposta número 1, 2, 8, 16. A número 1 ela está errada, porque é o processo de planejamento e implantação de cidades muito comum no período de colonização empresarial. Não. E a número 4 ela é errada porque significa dar condição de vida. Né? Quem vai dar essa condição de vida, de saúde, educação, lazer e geração de emprego é a própria demografia, é a questão econômica e não a formação da própria administração das grandes cidades, ok? Vamos agora então para a próxima questão, que é a pergunta número 2. Essa aqui é a Avenida Paulista, que é uma das avenidas mais caras do mundo, acompanhada com a rua em Nova York, na ilha de Manhattan, e acompanhada com a rua Tóquio, lá no Japão. Então, a Avenida Paulista também é considerada uma das avenidas mais caras metro quadrado que temos, está aqui no Brasil. E aí, essa próxima questão, a número 2, fala o seguinte: Universidade Estadual de Ponta Grossa, a primeira foi da UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, e a próxima, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná. E a pergunta diz assim: sobre as cidades e os seus problemas, assinale o que for correto. Então vamos ver com vocês quais são as alternativas que elas são voltadas para essa questão da pergunta número 2. Então vamos ver. As cidades dos países pobres crescem rapidamente e incapazes de suprir as novas demandas de moradia. As autoridades toleram a proliferação de favelas na periferia das megacidades. Essa alternativa é errada ou correta? Ali diz o seguinte, né? Olha, as autoridades toleram. Toleram por quê? Porque as pessoas vêm das grandes áreas rurais e vão para as grandes cidades. E ao chegar nas grandes cidades, não tem emprego suficiente para trabalhar. Não tem um emprego como a zona rural, que o cara trabalha na agricultura, na pecuária ou na extração mineral. Ele não vai ter uma função na cidade. Então, entre aspas, ele vai tolerar essa formação de regiões mais pobres, as regiões de periferia, né, nas grandes cidades ou nas grandes megacidades. Então, a questão número 1 ela está correta. Número 2. A cidade de São Paulo, você vai acompanhando o texto ali comigo, né? A cidade de São Paulo cresceu de forma desordenada, movida pela indústria automotiva. Já sabemos que a indústria automotiva é produção de carros em escala. Sendo que os edifícios comerciais e residenciais surgiram em torno do centro da cidade, e as casas dos trabalhadores menos qualificados tiveram de ser construídas fora dos bairros industriais. Essa alternativa, será que também é uma alternativa correta? O que nós podemos observar? Essa alternativa é correta porque surgiram, né, as pessoas mais ricas, elas sempre moraram nas zonas, por exemplo,
matriz das grandes cidades. E aí os operários, eles moravam em bairros residenciais, longe, por exemplo, da estrutura do centro urbano. Hoje, é mais comum as pessoas mais ricas, que têm mais poder aquisitivo, morar, por exemplo, em lugares mais afastados, que têm mais segurança. Mas no início das formações das cidades, e conforme o texto que nós podemos observar, ela é uma questão de alternativa correta. Continuando a leitura, o número 4. Em cidades do terceiro mundo, como é o caso aqui, esse termo está meio errado, porque esse termo nós não usamos mais, né? Nós usamos, antes era primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Hoje nós usamos o país rico, o país pobre, o país emergente. Então vamos ao contexto dessa leitura. Em cidades do terceiro mundo, áreas de moradias entulhadas se multiplicam nas periferias, sendo que depósitos de lixo e espaços não aproveitados debaixo dos viadutos ficam repletos de casebres feitos de materiais como papelão e plástico. Sobre a cidade e seus problemas, assinale o que for correto. Então, por exemplo, no número 4, em cidades do terceiro mundo, áreas de moradia entulhadas se multiplicam nas periferias, sendo que depósitos de lixo, espaços não aproveitados debaixo dos viadutos, ficam repletos de casebres feitos de materiais como papelão e plástico. Essa alternativa ela é incorreta, né? Porque em cidades do terceiro mundo não vai ficar entulhado, porque nós temos também formação da própria administração do local. Número 8, o arranha-céus se tornaram símbolos de modernidade. Mas, para muitos, esse tipo de construção isolada isola as pessoas, afastando do convívio social e do ambiente ao seu redor. Essa resposta você pode observar, né? Que muitas vezes as pessoas elas transferiram as suas próprias habitações para esses edifícios, né? Chamado arranha-céus. E ali eles convivem na sua própria estrutura, né? No seu próprio espaço, não tendo comunicação com os vizinhos do local, porque vive num apartamento residencial fechado e ele vive a sua própria estrutura. Então, a questão, nós estamos marcando o número 2, olha, a número 2, a pergunta diz assim, sobre as cidades e seus problemas, assinale o que for correto. Então, a número 1 e a número 2 e a número 8, até o precisar no momento, elas estão corretas. Número 16. Acompanhe comigo a leitura. Um dos maiores problemas urbanos brasileiros atuais é a produção e o descaso com o lixo e a sua deposição em arroios, nas ruas e em galerias pluviais, o que provoca obstrução das águas e a facilidade de inundações após chuvas intensas nas áreas urbanas. Sobre a cidade e seus problemas, assinale o que for correto. Então, um dos maiores problemas urbanos brasileiros atuais é a produção de lixo? Não, nós temos vários outros problemas nas grandes cidades. Por exemplo, problemas de transporte, problemas de área de saúde, problemas de educação ou problema de administração. Então, um dos maiores problemas que nós temos hoje, atualmente, das grandes cidades, é a própria administração pública. E a própria administração pública, muitas vezes, ela vai ter o quê? Cidade que não vai ter uma área de lazer, área social, áreas de parques, áreas de comércio, área de educação, saúde, etc. Quando foi criado a cidade de Brasília, ela foi uma cidade que totalmente planejada para que não ocorresse esse tipo de problema. Então, a resposta da pergunta número 2 deu 11. 1, 2 e 8 são alternativas corretas. Ok? Então, voltando.
Sobre as cidades e seus problemas, assinale o que for correto. Então, número 1, 2 e 8 são alternativas corretas voltadas para a questão número 2. Agora vamos para a próxima pergunta, número 3. Essa cidade aqui que você pode observar é a cidade do México, né? É uma grande extensão de informação que você pode observar nessa composição. Então, nos diz assim a pergunta da página número 35, número 3, da Universidade Federal do Paraná. E diz assim: a urbanização é um processo que apresentou considerável intensificação com o advento da Revolução Industrial. Lógico, já vimos a primeira Revolução Industrial que ocorreu lá na Inglaterra, principalmente na cidade de Londres. Depois se estendeu para a Alemanha e para a França. Os países que ocorreram, os países europeus. Então já vimos isso lá na pergunta da página 34, número 4 da sua apostila que vimos aula anteriormente. Desde então, as cidades passaram a concentrar cada vez mais pessoas. Lógico, cada vez as pessoas estão saindo da zona rural e indo para a zona urbana pelas melhores condições de vida. Então, nós vamos ter o quê? Um excesso de grande concentração de pessoas morando nas cidades. E atividades cada vez mais de mercadorias, produzindo importantes alterações na natureza local. O clima urbano atesta um aspecto dessas alterações, fato evidenciado de maneira clara na poluição do ar das grandes cidades. Quando a poluição do ar nas grandes cidades é incorreto afirmar que qual a alternativa que está incorreta? Então, a letra A. A poluição atmosférica urbana pode ser tanto de origem natural quanto decorrente das atividades humanas. Certo ou errado? Certo, né? Porque origem natural é, por exemplo, uma atividade vulcânica, né? E atividade humana, por exemplo, queimadas ou atividade industrial. Então, está correto. Letra B. A ocorrência de chuvas ácidas nas cidades está relacionado principalmente à concentração de poluentes na atmosfera local? Certo. Isso vai provocar chuva ácida pela grande concentração de atividades industriais por automotores, provoca esses elementos químicos que são lançados na atmosfera e em contato vai provocar essas chuvas ácidas. Letra C. A poluição atmosférica é composta por gases e material particulado e quanto intensa associada a nevoeiro da origem a smog. Essa é uma condição que ocorre principalmente no período do inverno nas grandes cidades. E, por exemplo, um exemplo que nós podemos colocar é a cidade de São Paulo, capital de São Paulo. Então, a letra C correta. Letra D. Na estação de inverno, quando o ar torna-se mais pesado devido às baixas temperaturas, a atmosfera tende a concentrar poluentes. Lógico, você pode também observar na cidade de São Paulo que ocorre que essa grande poluição na própria atmosfera, na própria nuvem, pela grande concentração de elementos emitidos pelo homem. E a letra E, a concentração e a dispersão de poluentes na atmosfera ao longo do ano mantêm-se constantes, pois os gases e os materiais particulados são imunes às condições térmicas do ar? Resposta dessa alternativa qual que é? Então vamos para a resposta da 3, letra E. Letra E. Por que a letra E? Porque não vai ficar esses gases, como assim, a concentração e dispersão de poluentes na atmosfera ao longo do ano mantém-se, não vai ficar para o ano todo isso, né? Porque pela presença da própria concentração das nuvens e do ar em movimento, o vento, né? O vento que é o ar em movimento, vai levar essas massas de ar para uma parte
oceânica ou a parte continental e acabando com essa concentração, por exemplo, de poluentes, ok? Vamos agora então a número 3, é a letra E, que é incorreta. Vamos à pergunta número 4, né? E diz assim, a pergunta número 4 que você pode observar na sua apostila, e eu estou lendo essas perguntas e comentando sobre as mesmas. Número 4, Universidade Federal do Rio de Janeiro. O título é A Ilhas de Calor. As imagens de satélite constituem hoje um instrumento essencial ao conhecimento das mudanças ambientais que ocorrem na superfície da Terra. As figuras a seguir são da cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, que é banhado pelo Oceano Atlântico, e foram feitas pela NASA em 2000. E a pergunta nos diz o seguinte: a partir da observação das figuras, aponte dois fatores responsáveis pela formação de ilhas de calor em áreas urbanas. Então vamos ver agora quais são os problemas que vai ocorrer então essa ilha de calor, que já foi uma questão que já trabalhamos também. Então, entre os fatores responsáveis pela formação de ilha de calor em áreas urbanas estão, primeiro, a elevada densidade de construções e redução das áreas verdes. Quando você fala em construção, são o quê? Edifícios, prédios, né? Apartamentos, asfalto, metrô e assim por diante. E às vezes vai diminuindo essa área verde. Então essa é um pedaço da sua resposta. Número 2, a presença de atividades emissoras de poluentes, indústrias ou, por exemplo, automotores. Número 3, o consumo intensivo de combustíveis fósseis em diferentes atividades urbanas. Nós já falamos de combustíveis fósseis, né, sobre fontes de energia, que ainda só falta um pedacinho para terminarmos a explicação das fontes energéticas. Combustíveis fósseis, como foi falado, gás natural, petróleo e carvão mineral são elementos voltados de combustíveis fósseis. Continuando a resposta, o consumo intensivo de combustíveis fósseis em diferentes processos, né? E só um minutinho aqui. Só um momento. O que aconteceu aqui? A alteração do albedo, nós estudamos isso lá no início do capítulo de climatologia, né? Que, por exemplo, em áreas de asfalto e concreto, a temperatura vai ser mais elevada comparado a áreas verdes. Então, a resposta número 4 está aí para você copiar da página número 35. Eu acho que todo mundo já copiou essa questão da página número 35, o número 4. E vamos então para a próxima questão que é proposta
a número 5, né? Essa é a cidade lá em Singapura. Então a pergunta da número 5 nos diz assim, eu estou lendo com vocês da página número 36. As cidades modernas reestruturam-se por meio de projetos de reforma urbana. Alguns projetos preconizam a destruição de grandes áreas da cidade e sua substituição por novas construções. Outros propõem o reaproveitamento e a refuncionalização do ambiente construído. E ela vem perguntando, através desse texto, duas perguntas. Primeiro, letra A. Apresente 2 argumentos favoráveis ao arrasamento de partes da cidade para fins de reforma urbana. Então vamos à primeira resposta. Então ela coloca o seguinte, 5A. Nos projetos de reforma urbana, entre os argumentos favoráveis ao modelo de arrasamento, temos, número 1, maior remuneração do capital imobiliário. Lógico, você vai vender esses apartamentos ou você vai alugar esses apartamentos, essas kitnets, né? Então essa é uma remuneração do capital imobiliário. Número 2, melhoria da circulação intraurbana através de transportes de transporte de pessoas de um local para outro. Esse transporte seria o transporte urbano. Número 3, o adensamento populacional graças à verticalização, o conjunto, né, de prédios e edifícios. Criação de novas áreas de lazer. E o número 5, renovação do ambiente construído. Isso são o quê? Fatores para a reforma urbana, como chamando de modelo de arrasamento. E a letra B nos diz o seguinte, apresente 2 argumentos favoráveis ao segundo tipo de projeto, que é o chamado projeto de refuncionalização. Então vamos para a pergunta 5B. A 5B, então vamos para essa questão, essa aqui é a cidade de Cairo, no Egito. Então 5B, resposta, nos modelos de reforma urbana, entre os argumentos favoráveis ao modelo de refuncionalização, ou seja, vai reestruturar a cidade, nós podemos colocar, primeiro, a preservação da memória histórica e cultural do espaço urbano, como acontece em Curitiba, na área matriz, né? Ela foi reestruturada e aí ele faz parte do contexto histórico da cidade. Número 2, a diversificação da oferta de áreas de lazer e turismo, que nós temos muito turismo em Curitiba pela sua própria reestruturação da cidade. Número 3, permanência do sentimento de vizinhança. Número 4, a valorização de áreas urbanas pelo contraste entre o velho e o novo. Então, a alternativa é resposta 5B da página número 36. Escrevam, são respostas sugestivas das questões que nós estamos conversando, explicando para vocês e deixando tudo em ordem na sua apostila. Todas essas atividades foram cobradas de vocês e agora nós estamos corrigindo para você ter esse conhecimento correto sobre as mesmas. Vamos para a próxima questão,
A número 6, né? Próxima questão, número 6. Aqui é a cidade de Praga, que é a capital da República Tcheca, né? Então vamos ao número 6. E o número 6 nos diz o seguinte: Universidade Federal de Minas Gerais. Após a década de 50, verifica-se o processo de urbanização de algumas regiões do mundo. Formação de megalópolis. Já falamos o que é megalópole. Megalópole é a concentração de áreas metropolitanas com áreas industriais e com áreas de agricultura e pecuária. Sobre esse tipo de região urbana é incorreto. Agora vamos falar incorreto, afirmar que, letra A, está associado às características do processo de urbanização típicas de países desenvolvidos, sem condições de ocorrência nos países subdesenvolvidos? Ela é incorreta, porque tanto os países chamados desenvolvidos como países subdesenvolvidos, nós temos a presença de megacidades, ou chamado de megalópolis. Então, nem vou ler mais o restante, porque as outras alternativas, elas estão todas corretas. Então, a número 6, a resposta é a letra A, conforme nós citamos. Ela é a única correta porque esse espaço de megacidades tanto ocorre nas cidades no país chamados desenvolvidos como subdesenvolvidos. Ok? 6A. Próxima questão. Aqui é um dos bairros, né, de comunidades que nós temos na cidade do Rio de Janeiro, capital. E vamos para a pergunta número 7. E vamos ver então o que está escrito lá, pedindo a questão número 7 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Assinale a alternativa correta sobre os aspectos de urbanização dos países chamados subdesenvolvidos. Letra A. Nesses países verifica-se um ritmo muito intenso no processo de urbanização? Certo ou errado? Letra B. A urbanização teve início ainda no final do século XIX? Correto? O processo de urbanização está sendo acompanhado em igual ritmo pelo processo de industrialização? Não. A indústria está crescendo cada vez mais. O Equador e a Venezuela são os países subdesenvolvidos mais urbanizados, onde a população urbana já supera 80% da população total. Pode ser Equador, mas Venezuela é correta. E a população urbana dos países subdesenvolvidos é sempre superior a 60% da população total? Não, variação de cada local. Então, a alternativa que nós podemos observar dessa questão número 7, que ela é correta. Então, nós podemos observar que é a resposta letra A. Outra vez, a letra A. Número 8. Aqui é a cidade de Paris e nos diz o seguinte, a número 8. PUC de São Paulo. Em 1850, a parcela da população humana que vivia em cidades era de 1,7%. Para a maioria da população, o mundo era rural. Mais do que todos o século XX, foi a era da urbanização na virada para o século XXI. Mais de 50% da população mundial vive em cidades. Considere as seguintes possibilidades. Então vamos ver então a questão número 8. Número 1. Certo isolamento, aí nós devemos marcar as alternativas que são corretas. Certo isolamento geográfico? Não. Número 2. Exposição ao número maior de relações sociais? Sim. Então, correto. O número 2 está correto. Número 3. Comunidades social uniétnica ou com pouca diversidade étnica? Não, tem muita diversidade as grandes cidades. Número 4. Acesso ao maior volume de informações? Correto. Número 5. Mobilidade social? Saída e entrada de pessoas? Logicamente que sim. Resposta correta. Número 6.
pequena diversidade profissional? Não, as cidades vão ter muitas diversidades profissionais, uma grande diversidade. Então, 6 errada. Número 7, contatos mais frequentes com outros territórios? Certo. Então, a vida urbana moderna possibilita para a humanidade? Resposta letra B. Ok? 8B. Vamos para a questão número 9. Aqui é a cidade de Balneário de Camboriú, né, em Santa Catarina. Esse é um dos prédios mais elevados que está sendo construído na região sul do Brasil. Diz a pergunta assim: Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na década de 1970, o governo brasileiro instituiu 9 regiões metropolitanas, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico de grandes aglomerações urbanas. Apresente 2 características das regiões metropolitanas. Então vamos agora para a resposta da pergunta número 9 da página número 36. Diz assim: entre as características das regiões metropolitanas estão, primeiro, você pode copiar 2. Eu vou citar várias, pode copiar 2 que você queira copiar aí. A integração de uma metrópole com os municípios a ela contíguos, que também se articulam entre si. Tem essa integração entre a metrópole e o município. Como, por exemplo, um exemplo que eu posso citar, número 1, esse contíguos, Curitiba com as áreas metropolitanas, Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, né? Fazenda Rio Grande, etc. Número 2, a formação de áreas conurbadas. Ali, digita errado, áreas conurbadas, tá? Por favor. Conurbadas, Curitiba, conurbada com São José dos Pinhais, separado pelo Rio Iguaçu. Número 3, os intensos fluxos de pessoas, bens e serviços entre municípios estão ligados? Sim. São José dos Pinhais depende de Curitiba, Campo Largo depende de Curitiba, e assim por diante, porque Curitiba é a maior da cidade, da região metropolitana. Número 4, a demanda por infraestrutura e serviços comuns pelos municípios que compõem a região metropolitana. Então aí você pode copiar 2 questões, 2 características ali. Só relembrando que o número 2 está escrito a formação de áreas conturbadas, não é conturbadas, áreas conurbadas. Eu digitei errado. Por favor, só arrumar ali. E com isso nós fizemos as correções dos nossos textos, né? Então já ficou totalmente corrigido as nossas atividades, né? Finalizando então com a pergunta número 9 da página número 36. E aí nós temos o fim, então, ou seja, da apostila número 3, o módulo 1 já foi corrigido e o módulo 2 também já foi totalmente corrigido. Então todas as nossas alternativas, todas as questões já foram corrigidas. E vamos finalizar através de uma oração a nossa aula. Muito obrigado pela sua cooperação, pela sua atenção e porque você, através de um lápis, uma lapiseira, uma caneta, você colocou as respostas corretas na sua apostila. E a próxima aula vamos terminar com as fontes energéticas e também com as próprias correções. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o prezado momento. Nos fortaleça, nos oriente, nos ajude para sermos mais que vencedor na graça que vem do Senhor Jesus Cristo. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E obrigado realmente porque você está curtindo os vídeos, você está fazendo parte do nosso dia a dia. E assim nós estamos terminando o mês de setembro, começando o mês de outubro, começando o 4º bimestre. E você está acompanhando as aulas, você está realizando. Parabéns para você, alunos 111, 112, 113,
que está fazendo as suas atividades, está tirando suas dúvidas, mandando e-mails para solucionar as mesmas, e isso você vai crescendo. Muito obrigado e Deus abençoe você. Até a próxima aula.